Olá, hoje nós vamos falar sobre representação simbólica, símbolos. Está na página 63 do manual de vocês, ok? E aí é preciso falar um pouco, antes de falar de representação simbólica e símbolos, eu gosto de mudar um pouco a ordem dos fatores aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa representação simbólica que vocês têm aqui. Na página 64 de vocês, tem um exercício, tá? Eu vou pedir para que vocês agora, embora nós estejamos no online, vocês façam esse exercício que eu vou falar com vocês agora. Quero que vocês, nesse momento, coloquem os dois pés no chão, a planta do pé no chão, tá? Dos dois pés, não cruzem as pernas, não. E mantenham-se desencostados da cadeira, do encosto da cadeira, ok? E postura reta, vocês já sabem que é um estado coach, tudo isso, então vocês vão fazer essa postura de centramento de vocês. E fechando os olhos, eu quero que vocês respirem agora pelo nariz. Respira pelo nariz, solta pelo nariz. Isso. E nesse momento, quando você está respirando tanto pelo nariz quanto soltando pelo nariz, eu quero que você se foque na sola dos seus pés. No contato da sola dos seus pés com a meia, com o sapato, ou, de repente, do próprio chão, se você estiver descalço. Mas se foque na sola dos seus pés, mantendo os olhos fechados, coluna ereta, e puxando o ar e soltando o ar, no seu ritmo, ok? E nesse momento, eu quero que você sinta um momento aí, lembre-se de um momento em que você esteve calmo, ou calma. Isso. E é como se você se transportasse para esse momento. Isso. É como se esse momento estivesse acontecendo agora, neste exato momento. Você sente o que você sente, vê o que você vê e ouve o que você ouve quando você está sentindo calma. Isso. Muito bom. E agora, observa quais são as sensações que o seu corpo tem quando você está com calma. Você provavelmente sente isso mais fortemente em alguma parte do corpo. Então, com a sua mão, direita ou esquerda, a sua escolha, toque esse lugar do seu corpo onde parece que a calma nasce e se expande. Isso. Vai respirando. Isso. E agora, se permita dar e ver uma imagem que esta sensação de calma te traz. Eu sei que parece estranho, mas você vai perceber que alguma imagem vem aí. Sem crítica, sem julgamento, somente valide esta imagem, tá? Essa imagem, ela pode ter movimento, textura, temperatura, ela pode ter brilho, ela pode ser fosca, ela pode ter um movimento. Só valide essa imagem, ok? E aí, mantendo o toque nessa parte do seu corpo que você sente como a calma, fale em voz alta. A minha sensação de calma está associada a este, e diz aí o que é esse símbolo, essa cor, esse formato. Isso. E aí, mantendo isso aí, puxando o ar e soltando o ar com calma, sem pressa, valide. Isso que veio para você na sua mente, essa cor, esse formato, é algo seu. Não existe dois iguais. Isso. Quando você estiver pronta, abre os olhos. Isso. Isso que você sentiu, tá? É a sensação física da calma, a fisiologia da calma. E o que você viu ali é a representação simbólica desta calma, ok? Nós vamos antecipar uma aula aqui que
interessante para entender o que é símbolo e representação simbólica. O nosso sistema, eu vou mudar aqui a apresentação, tá? O nosso sistema, ele guarda tudo através dos nossos canais sensoriais, visão, audição e sinestesia, tá? Visão e audição, óbvio, é o que a gente vê, o que a gente ouve, e a sinestesia, ela está dividida em 4 grandes grupos, tá? Tato, olfato, paladar e um quarto que é movimento. O nosso sistema, ele guarda tudo o que acontece com a gente, todas as 1.500 inputs de informação, tá? Seja consciente ou inconsciente, ele guarda através de uma representação simbólica que tem algo visual, tem algo auditivo e tem toda a parte sinestésica, tato, olfato, paladar e movimento. Nós não estamos acostumados a interpretar isso e trazer, tá? Mas tudo, sem exceção, tem esta representação simbólica, ok? Então, o que você sentiu agora é a representação simbólica de sentir-se calmo, tá? Então, um pouquinho da teoria, para vocês entenderem, isso está na teoria, está na página 63, tá? Símbolo é um signo de uma representação visível de uma ideia, ou algo visível por associação à convenção, representa uma coisa, tá? Que é invisível. Isso é um símbolo, tá? Então, você está tendo um símbolo. É invisível a calma, sim, mas para a tua mente, para o teu corpo, ela tem uma sensação física, uma fisiologia, e ela tem uma representação interna, tá? A gente usa animais como símbolo, então a gente fala, leão é isso, urso é aquilo, águia é aquilo, tá? E a gente usa muita coisa, tem países que a gente usa até bandeiras que a gente usa como representação. As letras também são símbolos. Esses símbolos que você tem dentro de você, eles são únicos, eles são seus, tá? Para a PNL, símbolos são uma forma de estrutura superficial, tá? Que representa uma estrutura profunda, que é despercebida do mapa de mundo e indica um aspecto do território particular. Lembra, mapa não é território? Esse símbolo, ele representa parte do mapa de um território específico que é seu. Sendo que a forma dessa estrutura superficial ou mapa, os símbolos também eliminam distorces e generalizam aspectos de estruturas profundas que eles representam. São nominalizações de processos que se tornaram codificados em um objeto ou uma imagem concreta. Eu gosto muito de dar um exemplo disso para vocês. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender bem, mas depois que eu acabar aqui a explicação. Símbolos geralmente são mais metafóricos e não literais, tá? Podem estar associados simultaneamente a vários níveis de experiências diferentes. Uma forma especialmente útil de representar e comunicar certos símbolos de ideias e experiências, porque com a simbologia a gente consegue trazer metaforicamente uma coisa mais fácil do que na explicação, tá? São generalizações amplas, codificadas e abstratas. O símbolo é sempre abstrato. Assim, nossa, mas durante a calma veio para mim uma cereja. O que tem a ver uma cereja com a calma? Esquece. Quando você pergunta o que tem a ver, você já está buscando um significado consciente de alguma coisa que não é consciente, tá? É a conexão entre o consciente e o inconsciente. Essa é a simbologia, ok? As pessoas revelam mais de si mesma quando utilizam símbolos. Uma forma poderosa de ancoragem, que é o estado coach que vocês já fizeram. A gente trabalha com simbologia. Vários processos e procedimentos da PNL usam essa simbologia e essa representação interna para ancoragem. E a ancoragem é a base de várias técnicas que vocês estão aprendendo agora no Practitioner. Os símbolos são a base de histórias e metáforas. Eu garanto para vocês que falar aqui da metáfora da formiguinha e da cigarra, quase todo mundo sabe, e tem uma interpretação específica de cada uma delas, tá? Símbolos são formados pelo nosso sistema nervoso central e ele tem como base uma sinestesia ou uma superposição entre os sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar e movimento. Então, são 6 vertentes num único símbolo. Muitas vezes fala assim, o que parece? É verde. Aí você fala assim, tem som? A pessoa fala não. Então, na verdade, tem som. Só que a pessoa não está percebendo o som que isso tem. Sempre tem. Tato, olfato, paladar, visão, audição e movimento. Tudo tem tudo isso.
tudo, sem exceção. Por um momento, pense como que você experimentaria. Olha, eu falei da calma, falei das sensações, já passei esse exercício para você, tá? Bom, como é que a gente vai fazer? Vou dar um exemplo para vocês agora de como é que é isso, tá? Depois, no presencial, eu vou ensinar para vocês esse triângulo, que é o triângulo da simbologia e de como nós guardamos a generalização, omissão e distorção dos nossos mapas e territórios, ok? Eu tive uma aluna que tinha muito medo de dirigir. Ela tinha um medo insuportável de dirigir. E eu falo que sorte é sorte. Ela tem pais extremamente afortunados, com capacidade financeira excelente. Então deram um carro para ela logo que ela fez 8 anos. Quem disse? Ela aprendeu a dirigir, mas quem disse que ela saía da garagem? Ela não conseguia. E ela morava numa cidade, perto, que eu não lembro agora se era Diadema, São Caetano, São Bernardo, alguma coisa desse gênero, e eles mudaram para São Paulo, e todos os amigos ficaram lá, em Diadema, São Caetano, São Bernardo, não sei onde é. E para ela ir visitar as amigas ou os amigos, ela estava indo de Uber, porque ela não conseguia dirigir. Para a escola não conseguia dirigir, para ir fazer o curso do practitioner ela não conseguia, ela tinha que ir de Uber ou com o pai ou a mãe levando, porque ela não dirigia. E durante uma técnica que não foi esta, mas uma técnica que a gente fez lá na frente, a gente trouxe qual a simbologia do medo de dirigir. E a simbologia do medo de dirigir dela era um sapo grande, bem daqueles fedorento, bem asquemoso, asqueroso, cheio, sabe, fedido. Era um sapão que dava até enjoo nela. E eu perguntei para ela o que ela queria fazer com aquele sapo, que era o medo de dirigir. Ela falou, eu quero esmagar ele com um enorme paralelepípedo. Eu falei, tudo bem, o sapo é seu. Em nenhum momento ela ficou avaliando por que o medo de dirigir era um sapo. Aí ela pegou um paralelepípedo imenso na cabeça dela e esmagou o sapo. Foi interessante porque muitas pessoas estavam em conexão com ela, ficaram enjoados, começaram a ter um sentido de enjoo muito grande, porque ela teve até ânsia de vômito, porque o sapo migalhou, foi pedaço sapo do quanto ela. E aí a gente ressignificou aquilo, acabou, vocês vão aprender a fazer essa técnica. No dia seguinte, isso foi um sábado, no domingo, ela conscientemente chegou lá em São Bernardo, São Caetano, São Bernardo, São Caetano, ou Diadema, que eu não lembro qual que era, dirigindo, entrou na casa da amiga, e aí a amiga chegou para ela e falou assim, ué amiga, como é que você veio? Geralmente você me fala, estou no Uber, acompanha aí, né, manda a localização para evitar problema, então ela falou, Aí ela olhou, ela viu que ela estava com a chave do carro na mão. Aí ela saiu lá fora, ela viu o carro estacionado. Conscientemente, ela não percebeu que ela não tinha mais medo de dirigir. Ela transformou a representação interna do medo de dirigir. Todos os nossos comportamentos, todos, têm 3 vertentes, que é um triângulo equilátero, 3 lados iguais. Um lado é a representação interna, outro lado é a fisiologia, outro lado é a linguagem. Ela tinha uma fisiologia e uma linguagem que tinha uma representação interna, que era o sapo. Fisiologia, medo, linguagem, ela expressava esse medo. Tá? Quando a gente mexe aqui na representação interna, ela mexeu na fisiologia e na linguagem, que ela sequer consegue expressar mais esse medo, ou falar sobre esse medo. E ela hoje dirige perfeitamente bem, vai para todo lugar. Não vou falar muito, porque hoje ela já tem uma profissão formada, ela já tem isso aí, foi em 2000, se eu não me engano, foi 2016 ou 2017, acho que foi 2017. Acho que foi 2017 que ela se formou. Realmente agora eu não me lembro se foi 17 ou se foi 18. Foi 2017 ou 2018. Hoje ela já está formada na faculdade, com uma profissão bem conceituada, indo e vindo para onde quer, dirigindo normal. E isso aconteceu no dia seguinte, sem que ela tivesse consciência. Então, eu garanto para você, mexer na representação interna traz grandes transformações. Frank Pucilic, um dos cofundadores da PNL, ele só trabalha com representação interna, ou submodalidades, que a gente dá o nome, tá? Ele só trabalha com isso e ele trabalha traumas de guerra. Tá? Ele trabalha aquelas pessoas que você não consegue colocar a mão, que ela pega a faca e te esfaqueia, se você tentar acordar ela. E ele só trabalha com esse tipo de pessoas e ele tem sucesso maravilhoso. Ele trabalha só na Europa, se eu não me engano ele está na Rússia, hoje ele é russo, e ele só trabalha com pessoas com traumas de guerra, traumas violentos, tá?
pessoas violentas, e ele resolve muita coisa fazendo isso. Nós já tivemos casos de testes, na época que a PNL estava sendo desenvolvida, a PNL terceira geração, de pessoas que foram trabalhadas em presídios de alta periculosidade, segurança máxima, que não conviviam um com os outros, que hoje convivem bem, só mexendo na representação interna. Então, não subestime, não, como é importante você representar e trabalhar a representação interna através dos seus sentidos. Bom, nós falamos sobre representação interna, esta é a aula de hoje, ok? Nós vamos agora para a próxima aula, que vai ser posições perceptivas. Até a próxima.